Um dos pontos que o Oscar comentou é acerca de uma possível, não contraindicação, mas limitação da foraminotomia posterior quando há uma estenose predominantemente óssea. Isso, para você, é uma contraindicação relativa? Evita-se fazer a foraminotomia quando a estenose é apenas óssea ou não? I recognize that there are some problems with the bony compression. However, I still use that as my option as a less invasive approach because I do think that a good outcome allows the patient to move on in a quick fashion. And a negative outcome can quickly be addressed and converted to an ACDF if necessary. And I think that rate is still very, very small. Tem uma pergunta ali de trás? Or disc replacement. Bom dia, Fernando Dantas, Belo Horizonte. Oscar, o queijo você coloca sozinho, sem enxerto ósseo, standalone? A segunda questão, quantos níveis, o máximo que você pode fazer? E a outra dúvida, como é que uma coisa que distrai não é cifotizante? Você pode explicar isso para a gente? Respondendo à primeira pergunta, sim, o queijo é possível colocar um enxerto ósseo. E é feito também, antes de introduzir o queijo, é feito um rimming da faceta, que depois, no fim de inserir, é colocado mais um pouco de osso e também ajuda a fazer a tal fusão. A segunda pergunta era... o número de níveis. Nós já fizemos níveis doentes a três níveis. Já com pessoas com idade maior, já com alguma limitação da mobilidade. A questão da cifose. É assim, nós admitimos que nos implantes iniciais que tinham uma forma em cunha, a cifose fosse mais possível. Neste momento, os implantes são completamente paralelos. De toda a maneira, tu estás a colocar um implante que é muito perto do centro de rotação de todo o elemento funcional. É muito diferente de colocar, por exemplo, um dispositivo interespinhoso lombar, em que há um braço de alavanca em relação ao centro de rotação muito maior. E, portanto, eu acho que estão criadas as condições para este efeito cifusante ser mínimo. Essa é uma questão interessante, porque um dos dados que foi demonstrado é que a altura anterior do disco diminui. Se isso não significa cifose, como é que eu traduzo isso? Não, lógico, mas estes dados que estão publicados foram todos eles obtidos com a primeira geração de implantes, ok? E, portanto, nós já tivemos a sorte de usar o novo implante e realmente não temos visto esse problema. Tem uma questão do Eduardo lá atrás, depois passa o microfone aqui para frente, por favor. Para o Dr. Oscar, bom dia, Eduardo Bertolini aqui de São Paulo. Alguns casos, quando a gente às vezes faz pela frente e põe um queijo muito alto, você distrai muito atrás, o paciente evolui com cervicalgia no pós-operatório e tal. Queria saber se o senhor tem, na experiência do senhor, uma cervicalgia pós-operatória por essa distração maior, por pôr esses implantes aí posterior. Sim, um dos problemas dos implantes é que não existem vários números. Isto faz uma distração 2, 3 milímetros, é tamanho único. Okay? Em termos de... Reparem, eu, como toda a gente, sou muito cético quando vejo este tipo de implantes, não é? Até que um dia a gente dá uma hipótese e testa e faz. E a verdade é esta, os primeiros 4, 5 doentes que eu fiz convenceram, porque aquilo que os chateou mais, que os aborreceu mais, foi ter um colar pós-operatório durante 15 dias. Autossuspenderam medicação ao fim de um dia e, portanto, foi uma coisa que eu próprio fiquei muito surpreendido. A dor pós-operatória cervical é mínima. E claro, isto ajudou-me a convencer e a fazer em casos selecionados. Claro que isto não é uma técnica para fazer a todo o doente, aí vai matar a técnica, não é? Mas em casos selecionados acho que é um armentário muito fácil e a curva de aprendizagem é rapidíssima, não é? Todos nós estamos muito familiarizados com estas técnicas minimamente invasivas e eu acho que é de considerar. Não é panaceia para resolver tudo, mas é uma técnica interessante. Para todos, parabéns pelas apresentações. Pelo que eu pude ver, o Michael coloca o paciente no Mayfield, no suporte de Mayfield de cabeça.
E o Oscar deixa a cabeça apenas num suporte não tão controlado, se isso faz diferença. Outra questão é que a imensa maioria, se não todos os casos de radiculopatia são unilaterais, não é isso? Quando é bilateral, você já parte para a medula. A radiculopatia é unilateral. Você precisa fazer bilateral. E eu acho que um implante de 10 a 15 minutos, se isso de fato em outras mãos a ocorrer, ele é muito convidativo. E talvez só um ensaio randomizado vai provar qual das duas. Então eu coloco essas 3 questões para vocês. The particular question is without the implant or about the rest? The first one is about what kind of Yes. So fixation do you use? okay. And then the next is so I use the Mayfield headrest, yes, because I think it gives control intraoperatively to close down the space, open up the space, depending on how much facet resection or how much you need to get to the superior articular facet. I have zero experience with the interfacet, and my concern isn't when Dr. Alves does it. My concern is when the common guy goes and does this, and what happened? I mean, have we seen any dislodgements? Have we seen little things floating in the canal? This is my concern, is someone who's not as technically skilled begins to do this, as opposed to a foraminotomy where, you know, no harm, no foul. Sim, Ricardo, realmente, quando há patologia bilateral, isto é uma indicação ótima, não é? Porque, agora, você diz assim, a patologia é só de um lado e vai fazer também do outro. Eu acho que, para não arranjar aqui nenhuma escoliose ou nenhuma compensatória, ou o que seja, acho que é obrigatório fazer dos dois lados, não é? E porque também queremos, no fundo, o objetivo da técnica não é só distração foraminal, mas também alguma fusão, não é? E você consegue uma fusão melhor se fizer as duas facetas. Portanto, uma questão de alinhamento coronal, digamos, e fusão, aumentar a taxa de fusão, aconselha-se a fazer bilateral. One last question, please. Uma das limitações, como o Oscar comentou, seria a quantidade de faceta que pode ser ressecada na foraminotomia para não causar instabilidade. Quando é que você para a descompressão? Em que momento que está satisfeito, quando a descompressão é só óssea, não uma microdissectomia? Em que momento parar a descompressão? Quando que a gente sabe que o nervo está totalmente descomprimido? Well, I mean, I think you have excellent visualization with tubular decompression, and you're looking right at the articular facet, and I think you can probe and feel whether or not you've resected it. I mean, preoperatively, I think that should be determined, and then visually, you should be able to visualize and probe and see this, and I think it has excellent visualization under the microscope. I measure the facet beforehand, and then take less than 50% of what that would be. Uma última questão antes de passarmos para a próxima. Eu queria saber, esse disco como é que vai se comportar? Não vai formar uma hernia discal e não vai se deslocar? Esse disco cervical. Se refere à fusão facetária posterior? Você mobiliza um pouco o disco, não mobiliza? Não. Assim, uma das razões para o implante também não poder ser muito alto é que você tem que criar uma tensão para fazer distração, mas não aquela que cria uma demasiada, digamos, afastamento e que haja um pull alto do queijo, não é? Portanto, esse é um dos problemas da queijo, não é? Porque apetecer-nos ia colocar o mais alto possível, mas se você coloca um queijo muito alto, aí pode fazer uma disrupção de todo aquele complexo ligamentar e haver um pull alto, não é? Só para finalizar. Bom dia, meu nome é Edmilson Delgado, sou de São Carlos. Nós vivemos um momento de quebra de paradigmas, né? Porque dentro do nosso conceito total, a gente tinha aquela ideia de manter o alinhamento sagital e dentro da nossa formação a via mais utilizada cervical era a via anterior com a artrodese. O tempo nos mostrou que a doença do nível adjacente havia necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias e novas técnicas para mudar um pouco isso.
Aí vai de encontro a questão da descompressão da estenose foraminal, que atuava sobre a causa da estenose, quer seja ela óssea, ligamentar ou de disco. Aí vem o contraponto que o nosso amigo nos mostrou, da questão de utilizar novamente algum avanço em termos de implante facetário, que tenderia novamente àquela nova ideia, não por via anterior, mas por via posterior, onde a distração facetária, de certa forma, haveria uma descompressão indireta. Bom, de certa forma, quando eu faço uma mesma distração facetária, mesmo que pequena, há uma tendência a aumentar a sobrecarga mecânica sobre o terço anterior do disco, mesmo que a distração facetária seja pequena. E os trabalhos mostram que essa sobrecarga mecânica sobre o terço anterior do disco tende a predispor uma discopatia degenerativa. A minha pergunta é o seguinte: será que eu entendo que é uma opção a mais de tratamento entre todas as outras, e os casos devem ser bem selecionados, mas o follow-up disso, a médio e longo prazo, será que não vai incorrer no mesmo risco que nós temos das doenças no nível adjacente, ou até mesmo no mesmo nível, precipitando a alteração degenerativa do disco, inclusive a formação de hérnia discal futura? Quero dizer, um paciente que tem um disco mais alto e um disco sadio, eu acredito que esse risco seja maior. Um paciente que já tem uma certa idade, uma discopatia degenerativa importante, talvez esse risco seja nulo ou bem menor. Fazer em um nível, o risco talvez seja menor. De repente, em 2, 3 níveis, inclusive o risco da cifotização ou da inversão da curvatura lordótica talvez fosse maior. O que vocês têm a dizer a respeito? Neste momento, nós não há elementos para poder responder a essa pergunta, porque é uma técnica relativamente recente, tem 5 anos, mas quer dizer, a estenose foraminal muitas vezes, ou a maior parte das vezes, está associada também a uma perda da altura discal, não é? Portanto, uma intervenção a esse nível, você não vai estragar um disco que já está estragado, não é? Que já tem alterações importantes. As questões que colocas são pertinentes e temos que aguardar resultados mais tardios para poder avaliar isso. Ok, muito obrigado. Vamos seguir a próxima sessão. Convido